Olá, meu povo, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. Desde já, quero agradecer cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, que tem compartilhado, e obrigado pelo carinho de cada um, tá? E eu quero compartilhar um pouquinho para vocês da minha vida, da mulher que eu era antes de eu aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não estou aqui, não venho aqui falar de religião, mas falar de um Deus que transforma, de um Deus que traz uma nova vida. E foi isso que Jesus fez para mim. Até 2001, mais ou menos, eu era uma pessoa totalmente destruída. E eu, apesar de eu estar em pé, caminhar, cuidar da minha família, fazer as coisas que eu fazia, eu era uma pessoa destruída do alto da cabeça ao pé. Eu era uma pessoa totalmente sem nenhuma expectativa de vida. Eu estava comentando com algumas pessoas esses dias e eu quero compartilhar esse comentário com vocês da minha vida antes de Cristo. Era quando eu vivi uma vida com medo de me alegrar. Eu não conhecia o que era felicidade. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma vida muito triste. Apesar de eu ter uma família, ter meus pais, meus irmãos, sou de uma família grande, morava na roça e a gente tinha uma vida abastada, tinha muita fartura, mas eu nunca conheci a felicidade. E sempre foi o meu sonho, meu desejo de conhecer Deus. Eu queria conhecer Deus, mas Deus ele era tão distante de mim e eu procurei Deus na religião, eu procurei Deus nas imagens que minha mãe apresentava a nós como se fosse Deus. Eu procurei um Deus que era vivo, um Deus que pudesse falar comigo, um Deus que me entendesse. Mas a religião, ela não pode nos dar nada, porque a religião é só uma religião, é só uma filosofia de vida criada por homens, né? E só Jesus Cristo é a vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai através da religião. Ninguém vai ao Pai através de uma pessoa humana, de um ser humano, de uma imagem ou de qualquer outra coisa. Nós só podemos ir até o Pai, o nosso Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu era uma pessoa muito triste mesmo. E principalmente que aconteceram muitas coisas na minha vida, perdas, né? Perdi pessoas queridas, pessoas que eu amava, que eu admirava. E quando essas perdas chegaram na minha vida, foi muito difícil, né? E ainda na minha adolescência, eu perdi meu cunhado, a minha cunhada, eles ainda eram jovens, né? Meu cunhado era ele tinha poucos anos de casado, a minha cunhada também, poucos anos de casada. E então essas perdas, elas foram muito doloridas para mim. Mas perdas faz parte da nossa vida, né? Mas quando a sua vida parece que depende das pessoas e qualquer coisa que acontece, parece que a sua vida acaba, assim era comigo. E então eu me casei, tive a minha família, meu marido, meus filhos, mas a tristeza continuava aqui dentro. A tristeza continuava. Talvez não pelas perdas que eu tive, mas pela ausência de Deus na minha vida. Apesar de eu ter uma religião e ser assídua na minha religião, é por isso que eu digo para vocês que não adianta você ficar dentro da religião, achando que Deus é aquela religião e você levar uma vida de aparência sem Jesus, você não adianta. E não adianta você dizer que você tem Deus, que você crê em Deus. Se você não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma pessoa que tem religião, mas ainda a ausência de Deus existe. E quando eu me alegrava, quando eu tinha aqueles momentos de alegria, sabe? Aqueles momentos que eu sorria, parecia que eu esquecia dos problemas, parecia que eu esquecia de tudo que era ruim. Então eu me alegrava, então eu tinha aqueles momentos de alegria. E logo em seguida desses momentos, vinha uma enxurrada de coisa ruim. Muitas coisas ruins aconteciam. E por fim eu já estava tão assim, eu já estava tão cansada de viver essa vida de coisas, de acontecimentos ruins, que eu comecei a não querer mais nem sorrir, a ter esses momentos de alegria. Então quando eu começava a ter esses momentos de alegria, eu lembrava aquilo que viria depois disso. Então o que eu fazia? Eu me fechava. Eu parava, eu me fechava, eu me retraía, eu negava a mim mesmo o direito de estar alegre.
não de estar feliz, porque a felicidade ela vem pela presença de Deus na nossa vida. Mas, sabe, aqueles momentos de sorriso, de esquecer problemas. Então eu começava a ficar vigilante a isso. Então eu não podia, eu me negava a estar alegre. Então quando eu tinha oportunidade de ter esses momentos de alegria, eu me afastava e me fechava e dizia, não, eu não quero. Por quê? Porque eu não posso. Porque o diabo, ele tira tudo de você. Ele tira até a sua vida se você não ficar esperto com ele. Então isso acontecia muito comigo. E eu estava vivendo uma vida já não mais viver mesmo, sabe? Eu estava viva, eu estava em pé, mas eu não tinha mais vida. Não tinha mais desejo de viver. Foi quando eu decidi procurar Deus. Procurar Deus não numa religião, mas comecei a olhar para as pessoas que declaravam Jesus, que declaravam Deus e ver que a vida delas era diferente da minha. Então eu comecei a desejar ter a vida que aquelas pessoas tinham. Então eu fui buscar na fonte, fui procurar uma igreja evangélica. Gente, não estou dizendo aqui para você que você tem que sair da sua religião e procurar uma igreja evangélica, mas eu estou dizendo para você, procura Jesus, declara Jesus na sua vida, convida Jesus para entrar na sua vida, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, confessa. Eu não tinha nenhuma orientação, então eu fui para a igreja evangélica e lá eu fui orientada a como receber Jesus na minha vida, como trazer Jesus para minha casa, para minha família. Então eu levantei a mão um dia, eu e meu esposo, nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Foi algo assim incrível, foi como se tivesse fechado o portão daquela tristeza, aquela angústia da minha vida e me abrido uma nova porta. E Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou a porta por onde entra as ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, encontrará pastagem. E hoje eu entendo que eu passei por essa porta chamada Jesus Cristo, e essa porta antiga foi fechada na minha vida. Eu entrei para viver uma nova vida com Cristo. E lógico que eu não sou perfeita e não sou até hoje. Até hoje eu sou uma pessoa que ainda busco me aperfeiçoar, busco a santificação cada dia mais. Mas eu já melhorei muito. Hoje eu sei que eu posso me alegrar. Hoje eu sei que eu tenho uma vida de alegria, de felicidade, que o diabo não rouba mais aquilo que eu tenho, que o diabo não tem mais acesso ao meu coração, aos meus sentimentos, a esses momentos de alegria, de felicidade que eu tenho. O diabo não tem mais poder de trazer coisas ruins para a minha vida. Jesus mudou a minha vida. E se você é uma pessoa que se identifica com essa fase ruim da minha vida, eu convido você a chamar Jesus, a dizer para Ele que você o quer como Senhor e Salvador da sua vida, e que você precisa dEle, que você precisa passar por essa porta por onde Ele diz que as ovelhas precisam passar. É a porta da cura, da libertação para a sua vida. Receba Jesus Cristo hoje na sua vida como Senhor para obedecer e como Salvador para te salvar. Te salvar de todo o mal, do pecado, da condenação que já existe sobre todo ser humano. Todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados, o chamado pecado original. Já nascemos condenados a viver uma vida longe de Deus. E Jesus Cristo, Ele veio justamente para nos levar de volta para Deus, para nos reconciliar com Deus. Todo ser humano nasce brigado com Deus. E Jesus Cristo, Ele é essa ponte para que nós possamos chegar até o Pai e chegar como filhos, não mais como escravos, não mais como pessoas sem salvação, mas como filhos dele, gerado em Cristo, gerado na obediência da sua palavra. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.